E quando acabou o culto, eu fui chamado numa sala. Aí até a menina falou para mim: Ah, fulano quer falar com você. Minha ex-namorada, no caso, né? Ela quer falar com você. Era um, dois, três, acho que é dois diáconos, dois obreiros, enfim, não me recordo, mas eram essas pessoas. Aí chegaram para mim, eu entrei na sala, pois não, boa noite. Eu perguntei: o que está acontecendo, né? Porque qual é a reação de uma pessoa, né? Não, viemos comunicar que você não pode vir aqui mais na igreja. Aí eu falei: ué, por que não? O que eu fiz de errado? Eu maltratei alguém? Eu desrespeitei alguém aqui? Foi ordem do pastor. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. É muito bom ter você aqui conosco. E o nosso entrevistado de hoje é o irmão Robson Souza. Robson tem 31 anos de idade, é natural do Rio de Janeiro, cursa a Faculdade de Educação Física e é profissional da área de segurança. Robson, é um prazer receber você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Opa, rapaz, muito obrigado pela oportunidade de estar falando, dando esse depoimento, esse esclarecimento, que espero que todos escutam com atenção e analisa tudo que eu vou estar relatando aqui. Muito bem, Robson. Eu cheguei a ver, né, Sim, num dos comentários do canal, você falou que tinha algumas questões, especialmente relacionadas a alguma questão que envolveu o seu relacionamento sentimental com a sua namorada, e então esse seria aqui um dos motivos de você estar aqui, então, para poder nos contar, sim, afinal, sim, que experiência que foi essa, né? E então eu vou começar aqui fazendo uma primeira pergunta, mas antes nós poderíamos ouvir também de você, né, a sua apresentação pessoal. Você pode se apresentar, dizer quem é Robson Souza? então, me chamo Robson Souza, tenho 31 anos, natural do Rio de Janeiro, estou cursando a faculdade de Educação Física, sou da área de segurança, e é isso, entendeu? Muito bem, Robson. Robson, antes de nós chegarmos no assunto principal, conte para nós aí como foi que você conheceu a Igreja Cristã Maranata e o que levou você a se tornar um membro dessa instituição religiosa. Então, eu conheci uma menina, que ela é serva da Maranata, né? Ela é membro da Maranata, e um certo dia ela me convidou para ir à igreja, num culto, no domingo, enfim, eu fui com ela, e ela perguntou se eu tinha gostado, eu falei: legal, foi muito rápido, enfim, aquela coisa. E aí eu comecei a me envolver com ela, me envolver, mas depois que as pessoas que, é, que, que administra lá, que é pastor, que é responsável pela igreja, os diáconos, enfim, começaram a se meter no nosso relacionamento. E ela está há 11 a 12 anos, se não me engano, nessa instituição, e ela foi muito massacrada, porque ela estava tendo namoro com uma pessoa que não era da instituição, enfim, é aquela coisa que todos nós sabemos que, infelizmente, acontece não só na Maranata, mas em outras denominações no Brasil afora, enfim. Mas eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu falei: peraí, eu sou uma pessoa livre,
Ela é uma pessoa adulta, eu também eu sou adulto, eu não sou criança, nem ela, enfim. E eu comecei a questioná-la, porque eu falei, poxa, tá errado isso. Você pode ir no culto, você canta lá um grupo de louvor, enfim, mas tá errado. Ninguém pode se meter na tua vida pessoal. Isso aí diz respeito a você e a pessoa que você está. Nisso aí gerou uma confusão, porque ela não soube lidar com isso. Ela não soube. Aí tiraram ela lá do grupo de louvor, enfim, botaram ela no banco, né? Como eles falam lá. E aí ela me falou, por que você não se batiza? Eu falei, me batizar? Ah, não, porque aqui só podemos ter um relacionamento quem é membro. E eu, porque eu gostava dela, eu gostava muito dela, eu falei, pô, eu não vejo problema nenhum de estar com ela. Aí fui nas aulas de domingo, fiz aquele procedimento todo, enfim. E aí passou um tempo, aí reatamos o relacionamento, mas nesse meio período também foi conturbado, e foi muita coisa acontecendo, não só na instituição, mas enfim. E a gente decidimos que cada um seguir tua vida em particular, enfim. Mas é um alerta que eu deixo para os jovens, né, que frequentam a denominação, que tem um pouco de personalidade. Entendeu? Certo. Mas, Robson, então, você se batizou, mas você chegou a ser integrado em alguma atividade da igreja, participou como, sei lá, como instrumentista, como obreiro, ou alguma outra atividade? Qual foi o seu nível de envolvimento ali dentro da Igreja Maranata? Então, quando eu me batizei, e aí depois, agora você é batizado, você tem que vir a obra, vamos botar assim, diariamente, enfim. Eu nunca acreditei nisso. Porque antes de namorar essa menina, eu sempre tive minha personalidade formada e eu sempre criei que Cristo não habita em lugares, não tem rituais, enfim. E quando eu comecei a me relacionar, eu comecei a me interessar a ler mais a Bíblia, até para me poder ver o que está acontecendo e também questionar as pessoas. Porque o erro não é questionar, né? As pessoas não questionam. Fala amém, amém, ponto final. Aí, passou isso aí eu comecei a igreja depois do batismo, mas aí logo em seguida veio a pandemia. Começou a pandemia, um ano atrás. E eu fiquei muito angustiado, porque eu falei, poxa, não angustiado porque a igreja ia fechar, não, nunca, graças a Deus nunca tive problema com isso não, mas angustiado porque a porta da instituição fechou, e eu liguei para o pastor lá, que era responsável, né, e perguntei, o que a igreja está fazendo para ajudar as pessoas? Aí simplesmente me responde, aí ficaram enrolando. Aí eu questionei de novo, o que a igreja está fazendo para ajudar os mais necessitados? Simplesmente eu ouvi uma coisa, a igreja não pode fazer nada. A igreja só ajuda os seus membros. As pessoas que estão ali. Quem não estar aqui não faz parte do nosso universo. Simplesmente eu falei, então tá bom, então eu não faço parte do universo, porque o Deus de vocês não é o mesmo Deus que o meu. Meu Deus é misericordioso, é bondoso, enfim. E vocês, isso aqui é uma seita, não tem nada a ver com Cristo, né? Porque Cristo não faz exceção de pessoas, né? E ele sim faz exceção de pessoas. Então, depois disso aí, eu saí e tchau, benção, fui. Não tenho trauma psicológico, como eu vejo relato nos vídeos, muitas pessoas ficam traumatizados. Graças a Deus eu tenho a cabeça muito boa nesse sentido, e que eu sou livre, eu não tenho angústia sobre isso, não tenho neurose, mas eu fico, por isso que eu quis dar meu depoimento, porque eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo, então isso parte do meu coração, não, tá errado, as pessoas têm que começar a abrir os olhos, tem que ver que é diferente, Cristo não habita ali, não habita aqui, igreja somos nós, ponto, basta você pensar, pega a Bíblia, lê, enfim.
Certo. Você disse, então, que falaram para você que a igreja, então, ajudava só as pessoas que eram membros. Mas Sim, você ou a sua namorada, você chegou a ver ou atestar isso, a igreja ali auxiliando, a igreja, não estou dizendo, não estou falando dos irmãos fazendo vaquinha, não. Você chegou a ver sim, a igreja mesmo realmente dando suporte, dando assistência a alguma pessoa no momento da pandemia? não. Ao contrário, não. Porque o que eu presenciei lá não foi muitos anos, como tem muitas pessoas que não depoimento aqui, que são anos que congregam, né, nessa denominação, que vê várias coisas. Mas o pouco que eu congreguei, eu tive a capacidade de discernimento de analisar e falar, não, isso está errado. Porque a Certo. igreja em si não ajuda ninguém. Eles não ajudam ninguém. Ao contrário, eles só querem. Uhum. Portanto, quando eu estava fazendo aula de batismo, o assunto recorrente era o dízimo. O dízimo. Ah, agora não sei o quê, agora não sei o quê. Eu falei, pô, o cara tá falando de dinheiro comigo. Mas graças a Deus, como eu estou falando, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum psicológico, não me afetou, porque eu entrei de cabeça erguida e saí de cabeça erguida, porque eu vi tantas coisas acontecendo que eu falei, eu não posso compactuar com essa situação, isso está errado. Se eu fizer parte disso aqui, eu estou errado, entendeu? Eu vou estar enganando as pessoas. E graças a Deus eu falei tchau. E conheço pessoas que, gente finíssima, que congrega lá, entendeu? Até me batizei quando eu me batizei com uma senhora, muito gente boa, e ela me falava coisas, ela gostava de conversar comigo, porque ela sempre falou, você é diferente. E ela tinha um medo, né? Que as pessoas têm medo, né? Eu falei, não, você não pode ter medo, você tem que ter respeito, mas medo não. Você tem que analisar as coisas, enfim. Mas é isso, eu nunca vi a igreja ajudando ninguém. Ao contrário, eles só Uhum. pedem. É voluntário, é isso, é aquilo, enfim. Certo. E você falou uma coisa também, porque eu fui pastor vários anos na Maranata, cheguei também a dar aulas, né, de batismo, Sim, e, bom, pelo menos no tempo em que eu dava as aulas de batismo, esse assunto do dízimo não estava na nossa pauta da aula para os batizandos. Então, você está dizendo, então, que quando você teve essas aulas de batismo, eles já falaram sobre o dízimo, mas eles falaram o quê? Eles falaram de alguma necessidade, eles apresentaram o dízimo como as igrejas neopentecostais apresentam? Como você pode só dizer para a gente como é que sim, foi sim, isso? posso. Eles não apresentam como as neopentecostais apresentam. Eles vão sutis. Eles falam com você, com a pessoa, numa tranquilidade, numa harmonia, mas sempre falando, olha, agora você faz parte, agora é diferente. Nas primeiras aulas de batismo, não. Mas quando foi chegando na reta final, aí sim, o pastor não foi nem a pessoa que dava aula de batismo, né? Mas sim o pastor quando ia lá, ele sentava, enfim, aí ele falava, agora você faz parte da, da, da igreja, porque antes eu não fazia, né? Agora você faz Uhum, parte da igreja, agora você vai ter que chegar junto, o dízimo é bíblico, uhum. então, como muitas pessoas às vezes não conhecem, as pessoas confundem essa questão do dízimo, né? Que as pessoas às vezes Certo. não leiam, enfim. Perfeito, entendi. Então, deixa eu só ver se eu estou aqui na sequência certa aqui. Você então participou, ainda você foi membro ali da igreja por um período muito curto, então nem chegou a desenvolver nenhum tipo de atividade dentro da igreja, ou seja, você começou a frequentar, passou pelas aulas de batismo, tornou-se um membro e logo depois veio a pandemia e aí houve então essa separação, é isso mesmo? Sim, 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 Ah, correto, então, deixa eu te correto. perguntar. Então, como você passou, então, ali,
quer dizer, você tem uma visão um pouco diferente, porque você tem a visão daquele que ainda estava naquela fase onde todos ainda são muito cuidadosos com você, né? No caso, por exemplo, isso é muito comum. A pessoa, enquanto ela é nova, enquanto ela está no primeiro ano de igreja, ele tem um tratamento diferente, as pessoas são mais cuidadosas, né? Levam com mais jeito, não fazem muitas exigências. Então, isso é, vamos dizer assim, um padrão já normal. Mas, como você passou, então, pelo menos um período ali, e com uma visão diferente ali, onde as coisas pareciam ser mais amenas, né? Porque não havia tantas exigências, mas algum período da sua juventude você esteve ali, e ao longo, pelo menos da minha experiência ali dentro da Igreja Maranata, eu percebi que os jovens, eles não eram levados ali a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Por quê? Porque eles aprendiam aquelas doutrinas específicas da igreja, né, por meio daquelas apostilas e por meio somente dos seminários. E eu percebi, então, que o conhecimento mesmo da palavra, ele ficava muito superficial e somente voltado para aquelas doutrinas. No seu caso, por exemplo, você então chegou a ir a algum seminário, você percebeu algum crescimento seu na presença de Deus ou na palavra de Deus, ou você sentiu que ali você não tinha, vamos dizer assim, um incentivo para o conhecimento da palavra, para um estudo teológico? Como que foi com você? Então, na verdade, eu nunca senti, Robson, eu nunca senti presença de Deus ali. E quando eu comecei realmente a interagir com as pessoas, eu comecei a ver que as pessoas têm medo de falar, têm medo. E eu comecei a analisar isso e comecei a falar, peraí, tem alguma coisa muito estranha, porque se eu falo alguma coisa com uma pessoa, eles levam diretamente para o pastor. Diretamente. Ah, fulano falou isso, falou isso. Coisas que não são relacionadas à igreja. Coisas que não são relacionadas à igreja levam tudo para o pastor. Enfim, e essa questão do estudo bíblico, não. Quando eu quis ir a um seminário, que é na Pedra do Rio, né? Rio Bonito, né? Acho que é Pedra do Rio, né? Pedra do Rio. Porque é Petrópolis, foi aqueles cantos lá em cima lá. Eles não deixaram, pelo fato de eu não ser batizado. Mas eu queria ir para me ver, né? Como que é a experiência, o que rola, o que não rola. Mas eu pensando, meu Deus. Aí como eu falo para as pessoas, gente, se é um lugar que eles falam que tem Cristo, por que qualquer uma pessoa não pode ir? Qualquer uma pessoa, se eles estão pregando o evangelho de coração, eu acho que qualquer outra pessoa que não fosse membro, enfim, iria tranquilo no seminário ou de principiantes, como eles dizem. Então, quando o pastor, você não é batizado. Eu falei, tudo bem. Em momento algum, eu falei, não, tranquilo. Aí eu particularmente, eu gosto de pesquisar, porque a Maranata em si, ela não te incentiva a ler a Bíblia. Não. O que eu vi lá, pouco tempo que eu passei, não incentiva. Eles pegam tal palavra revelada, fecha o olho, abre a Bíblia, abre o negócio, cai no versículo, para estar revelado. Meu Deus, isso aí está revelado de onde? Se está na Bíblia, já está revelado. Tu não precisa fechar o olho e abrir para estar uma palavra revelada. Então, são muitas coisas que, infelizmente, as pessoas caem. O povo está carente. O povo está necessitado. Então as pessoas caem na mão dessas pessoas, eles fazem uma miséria. Interessante, Robson. Assim, para mim está sendo muito bom ouvir você, né? Porque é uma visão bem até diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Porque as pessoas que normalmente nos procuram são pessoas, como você mesmo falou, são pessoas de 10, 15, 20. Sim. Tem pessoas
com até 40 anos de igreja que estão fazendo contato conosco. Então, agora você traz aí uma visão bem interessante, que é a visão de uma pessoa que chegou e começou a observar e tem uma percepção de quem ainda não foi, vamos dizer assim, não foi condicionado. Por quê? Porque ainda era novo na igreja. Então, é bastante interessante ouvir o relato de alguém que está nesse período que você viveu lá, nesse período do processo. Ou seja, eles não deixaram nem mesmo você ir ao Manaim, né? Aí, então, a pergunta seria, mas por que uma pessoa que chegou na igreja, que começou a participar, por que ela não pode ir? Por que esta porta é fechada? Né? Por que este local é reservado só para aqueles que já foram trabalhados por um certo tempo dentro da igreja? As pessoas, muitas vezes, elas não fazem essas perguntas, e elas, inclusive, usam, muitas vezes, o argumento dizendo assim, não, mas a igreja, ela não tem portas fechadas, mas ali é um ambiente onde a porta é fechada, onde só pode ir exatamente para o momento do aprendizado. Então, ela só pode ir se ela for selecionada para ir. Então, é uma porta fechada. É bastante interessante. Eu gostei muito de ouvir esse seu relato aí, porque até eu nem mesmo iria falar sobre isso em nenhum outro momento, até porque é difícil de achar, né, o fio dessa meada aí, né? Mas olha só, então, aproveitando aqui até essa oportunidade que você está nos dando, né? Você chegou já no início, você comentou alguma coisa sobre o seu relacionamento, mas eu queria saber se você pudesse ser um pouquinho mais específico, né? Há muitos jovens que ficaram frustrados, e isso depois de algum tempo, por quê? Porque enquanto eles eram jovens ali, eles tinham alguma expectativa ali dentro, ele queria ser um obreiro, ele queria ser um diácono, ele queria ser um pastor, então ele tinha ali algum anseio dentro da igreja, e ele acaba se envolvendo, né, de uma maneira intensa nas atividades da igreja, e o que acontece? Às vezes ele não se percebe que ele pode estar sendo tolhido em algumas áreas da sua vida, na área sentimental, na área profissional, mas em relação à área sentimental que você já falou, você pode ser um pouquinho mais específico sobre como a igreja interferiu no seu relacionamento sentimental, no caso do seu namoro? Sim, sim. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu fui no culto num sábado, e quando acabou o culto, eu fui chamado numa sala. Aí, até a menina falou para mim, fulano quer falar com você. Minha ex-namorada, no caso, né? Ela quer falar com você. Era 1, 2, 3, acho que é 2 diáconos, 2 obreiros, enfim, não me recordo, mas eram essas pessoas. Aí chegaram para mim, eu entrei na sala, pois não, boa noite. Eu perguntei, o que está acontecendo, né? Porque qual é a reação de uma pessoa, né? Não, viemos comunicar que você não pode vir aqui mais na igreja. Aí eu falei, ué, por que não? O que eu fiz de errado? Eu maltratei alguém? Eu desrespeitei alguém aqui? Foi a ordem do pastor. Aí eu falei, mas peraí, mas aqui não é casa de Deus? Aqui não é casa de Deus, aqui não acolhe as pessoas. Aí eles ficaram quietos. Não me deram resposta, enfim. Aí tá, aí saí, falei, tudo bem, se vocês não querem que eu venha aqui, eu não faço também questão de vir. Enfim, para mim é diferente, porque eu sei onde Deus habita. Aí tá, aí saí, aí conversei com ela. Aí ela falou que estava acontecendo essas coisas pelo fato de ela ter um relacionamento com uma pessoa que não era da instituição, não era membro. Então, ela mesmo foi saindo. Ela foi saindo. Porque falaram com ela, com certeza, muitas coisas. E outras coisas que aconteceram também, problemas pessoais meus com ela, que pessoas se metem sem necessidade alguma, porque, infelizmente, tem pessoas que não têm, acho que não tem cérebro, né? Tem ameba na cabeça, enfim. E ela deixou que as pessoas influenciassem ela. E daí nosso relacionamento só decaiu
passei por um bom período de guerra com ela, enfim. Hoje em dia nós estamos separados, eu estou em outro relacionamento, entendeu? Quero que ela siga a vida dela, eu sigo a minha, mas é um alerta que eu dou para as pessoas que entram nessa denominação, como em outras. Não deixe ninguém dar palpite, quem que você tem que namorar, quem você tem que estar, pelo fato que são escolhas. A vida é feita de escolhas, as pessoas têm que entender isso. E foi isso, foi um momento muito conturbado, mas porque ela, infelizmente, tinha a cabeça muito maranata, ela era muito rígida ali, ela era muito serva, como eles dizem lá, seguia muito, enfim, vai para seminário, vai para, enfim, encontro, vai em tudo. É Eu isso. entendi. Eu entendi. Fiquei em relação à questão dessa limitação, né, de com Sim, quem você pode se relacionar. Isso é uma coisa que eu creio que todas as pessoas que são jovens na Maranata já sabem, ou seja, eles só podem se relacionar com alguém que seja da própria igreja. sim, E então isso aí é uma coisa que todos sabem. Né? Então, eles não podem, um crente da Maranata, se é que a gente pode chamar de crente, né, de discípulo de Jesus, mas ele não sim, pode, por exemplo, namorar com um crente da Igreja Batista ou da Igreja Assembleia de Deus. Então, isso não é novidade para ninguém, isso é um procedimento que, embora isso às vezes não possa até não ser declarado, mas todos sabem disso. Né? sim, Por quê? sim, Porque jovem começa a namorar com alguém que é de uma outra igreja ou alguém que não é, vamos dizer assim, integrado ali dentro, ele vai ser cerceado na realização de algum serviço na igreja. Se ele é instrumentista, não sim, pode mais ser instrumentista, alguma coisa assim. Então, sim, isso que a gente já sabe. O que me surpreendeu no seu relato foi o fato de alguém ter chegado para você e falado que você não pode mais frequentar a igreja. É isso mesmo que você falou? sim, sim, naquela época foi, antes do batismo, porque não era batizado, entendeu? Aí Mas eu fiquei muito chateado. Isso foi antes do Mas, batismo. assim, eu, eu já vi coisas absurdas. Vou até contar uma coisa absurda que eu Sim, vi aqui, isso foi no Nordeste, uma das viagens que a gente fez ao Nordeste, eu e a Roseli, e nós, na ocasião, conversamos com uma senhora que era membro da Igreja Maranata, e ela nos contou que ela sofreu uma disciplina do pastor da igreja, e nessa disciplina ela ficou proibida de entrar na igreja para assistir o culto por um período, não sei se um mês, 2 meses, não me lembro. Só que o que acontece? Ela é uma pessoa que amava tanto a igreja, né? A igreja que eu estou dizendo é a denominação, não estou falando da sim, igreja de sim, Cristo. sim, Né? sim, sim, Ela sim, amava lógico. tanto aquele lugar que ela ia para o culto, ficava do lado de fora da igreja, do outro lado da rua, ela ficava assistindo do outro lado da rua, o obreiro na porta, o pastor lá no púlpito, os irmãos todos dentro da igreja, e ela do lado de fora assistindo o culto em pé do lado de fora, e isso Meu inclusive em Deus. dia de chuva. Então eu e a Roseli, nós ouvimos esse relato pessoalmente de uma irmã da Maranata. Então, quer dizer, há coisas absurdas, realmente, às vezes, que não são contadas. Agora, isso que você está falando de alguém chegar e dizer assim, olha, você não pode mais frequentar aqui, isso, assim, em definitivo, isso eu nunca tinha ouvido falar. Eu pessoalmente, Robson, eu acho que isso é um caso de polícia, porque isso fere direitos Sim, fundamentais da pessoa humana. Você nunca pensou, inclusive, em fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência na delegacia sobre um fato desse? Porque isso é uma forma. Eu não vou ser mais específico aqui, tá? sim, 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 Mas eu, pessoalmente, eu te diria o que isso significa, tá certo? sim, Numa sim, outra oportunidade. Você nunca pensou em sim. fazer um registro sobre isso? Só, eu posso falar a verdade? Não. Eu saí de lá na hora meio estressado. Aí depois eu falei, meu Deus, eu só falei, o Papai do Céu abençoa essas pessoas, eles não sabem o que fazem. E virei minhas coisas e fui embora. Ponto. Aí Realmente. passou alguns anos, 1 ou 2 anos, vamos botar, passou 1 ano e meio, 2 anos. E essa minha ex, que é maranata de corpo e alma, ficou desempregada,
ficou sem nada. Quem ajudou ela? Ninguém do meio dela. Não foi pastor, não foi ninguém. E aí ela veio conversar comigo. Eu falei para ela, aprenda a ter discernimento. Aprenda. Porque onde você está, aquilo é um ninho é um ninho de lobos, aquilo só tem rato ali dentro. Só tem safado. Só safado. Eu falo abertamente que não tenho medo deles. Não tenho, porque é só safado. A pessoa que se diz servo ou serva de Deus, que faz isso com as pessoas, poxa, como o senhor deu relato aí dessa senhora, como tem outros vídeos que eu já assisti aqui no canal, que eu acho esse canal muito bom, tá crescendo cada vez mais, espero que cresça mais e mais, para orientar, abrir a mente dessas pessoas, de alguma forma, elas estão sendo enganadas. Entendeu? Porque eles gostam de receber, irmão. Mas doar, não doa nada. Robson, eu até ia... quer dizer, para mim foi muita surpresa também aqui. E algumas perguntas que eu ia te fazer em relação ao modo de desligamento perdeu até o sentido aqui, porque você já até disse como aconteceu, né? Mas em relação, por exemplo, às pessoas que você conheceu lá dentro, por exemplo, você falou que tinha uma senhora que gostava de conversar com você. Essas pessoas com as quais você teve contato, que se relacionou ali dentro, essas pessoas, elas continuaram tendo algum contato com você ou elas viraram as costas, fingiram que você não existia, evitaram você? Aconteceu isso com você de algum modo? Ou você nem percebeu? Eu nem percebi pelo fato, porque eu troquei de número também, tinha trocado de número, aí perdi o contato, depois eu não retornei à igreja, e não falei mais com essas pessoas, mas o período que eu fiquei na instituição, eu via que as pessoas tinham medo de conversar. Não estou falando de conversar um com o outro. Conversar. Imagina, você está num lugar, você não pode conversar. Cuidado, pastor, não sei o que. Eu penso, meu Deus, as pessoas estão onde? Estão no presídio, pô. Enfim, então eu analisava muitas coisas e eu via que eu presenciei coisas que eu falei, meu Deus, eu estou no lugar errado, porque eu não vou compactuar com isso jamais. E as pessoas que estão dentro da instituição, essas pessoas que estão sendo enganadas, são pessoas de bem. São pessoas humildes, batalhadoras, dá seu sangue. Eu vou contar um relato aqui de uma irmã, eu não vou citar nome, enfim, só vou contar um relato, coisa rápida. Aconteceu alguma coisa, eu não me recordo totalmente, que ela era mais jovem, hoje ela já está uma senhora, que estavam falando que ela estava em fornicação. O que eles falam? Fornicação, essa coisa toda. E ela comentando comigo, a gente conversando, ela adorava conversar comigo. E eu perguntei para ela, e se a senhora estava, desde o problema da senhora, ninguém tem nada a ver com a tua vida particular. Eu fui sempre franco, né? O que você faz na sua vida pessoal, de respeito a você, a pessoa que você está, o resto, que se dane. Enfim. Aí ela falou para mim, não, eu provei para eles que eu não estava em fornicação. Eu falei, como assim? Eu fiz corpo de delito. Olha, quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, que isso? Olha a loucura que chega. Eu falei, como assim? A senhora fez corpo de delito para poder provar que a senhora não estava em fornicação? Aí eu fiz. Eu olhei para ela, eu pensei, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Olha o que eles fazem. Olha o que eles fazem. Aí depois daí eu falei, meu Deus, gente, eu não posso ficar aqui dentro, porque se eu ficar aqui, eu vou falar tudo, porque eu sou um cara autêntico. O certo, eu sou justo. O certo é o certo, o errado é o errado. Como eu fui vendo várias coisas erradas, eu falei, não é possível. Eu não sou eu, se eu ficar aqui, não sou eu. Eu estou perdendo minha personalidade. Entendeu? Então, quando ela me falou isso, irmão, me chocou.
me chocou, e eu fiquei sem palavras. Eu olhei assim e falei, meu Deus, ela falou que fez corpo de delito. Aí eu perguntei para ela, isso te aliviou de alguma forma? Ela, assim, que eu provei para a igreja. Olha só o quanto que chega. Então Pois é, isso... Robson, realmente são algumas coisas que às vezes a gente pensava que nunca iria ouvir ou que não existisse, e quando depara com uma situação dessa, realmente a gente fica um pouco chocado, né? Até eu fico impressionado com alguns relatos, né? Mas, no seu caso, por exemplo, você conseguiu. Então, eu ia te perguntar se você ficou com algum tipo de trauma ou de medo, mas eu já percebi que você não ficou, talvez pelo pouco tempo que você tenha ficado na igreja, isso não deu nem tempo, né, de colocarem na sua mente aquela sensação de que você, né, não vai ser salvo, que você não vai ser arrebatado. Então, eu já entendi que no seu caso é um pouquinho diferente. Então, menos dano porque menos tempo. E é o que eu sempre digo, quanto mais tempo, alguns danos, eu acredito que alguns eles se tornam irreversíveis, porque a pessoa ela não consegue pensar de uma forma diferente, ela não consegue mais ver o mundo como ele exatamente ele é, ela acostuma ver até, né, as imagens das suas mentes nas coisas, enfim. Mas graças a Deus, pelo menos você foi poupado nesse sentido aí, né? Mas foi muito bom, eu gostei de ouvir o seu relato, pelo fato de ser um relato de uma pessoa de um estágio diferente, né? Com uma visão Sim. totalmente diferente. Uma pessoa da Maranata, Robson, que escute o que você está falando, iria dizer assim, mas também, ó, tá vendo? Nem se converteu, entendeu? Porque eles fazem esse tipo de julgamento. Sim. Eles vão dizer, mas isso aí, coitado, nem chegou, nem conheceu o Senhor, né? Eles diriam alguma coisa assim, mas a gente sabe Sim. que não é por aí, né? Que são as coisas Não. que as pessoas muitas vezes elas são vítimas desse Sim, sistema, né? Então a gente tem que compreender, tem que ter muita paciência, e graças a Deus por você, né? Foi muito bom. E eu acho que se você tiver mais alguma coisa a complementar, então, só para a gente poder encerrar, então sim. pode fazer dar suas palavras finais aí. Então, eu fui criado na Igreja Católica. Eu passei pelo catolicismo, protestante tradicional. São totalmente diferentes também, né? E passei um pouco no lado do espiritismo também, que é a questão do Allan Kardec, quem estuda, quem se aprofunda. Eu amei. Tu acredita? Que as pessoas são de uma leveza, as pessoas fazem bem uns aos outros, ajuda, é unida. Eu não acredito em reencarnação, eu não acredito, mas essa questão de ajudar o próximo dentro do espiritismo é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. E as pessoas falam, macumba. Eu falei, cara, quando eu era criança eu comi muito na macumba, matou muito minha fome. E as pessoas não sabem discernir as coisas. Quem é de Deus é, quem não é, não é. Entendeu? As pessoas não têm essa noção. É por isso que as pessoas ficam criticando religião de um, religião de outro, mas não vive o Deus, o Cristo, né? Que é no próximo. Quando as pessoas começarem a viver Cristo, que é o próximo, aí as coisas talvez não. Se um dia acontecer, com certeza eu não estarei presente em vida, mas o mundo seria um lugar melhor para se viver. Mas quando estiver essa guerra de religiosidade, essa confusão, tá aí, tá dando aí, ó. Por isso que Jesus falava, eu falo, mas eles não querem me entender. Então é uma coisa muito louca isso, né? E eu fico feliz, muito obrigado pela oportunidade de estar participando do seu canal. E eu só quero agregar, eu quero ajudar, quero que as pessoas assistam o depoimento, que muitas pessoas tiverem algum trauma, que analisam muito bem, começa a ler a Bíblia realmente. Fala para as pessoas, gente, lê a Bíblia. Entrar no seu quarto em secreto, lê a Bíblia. Você pode ir na Maranata, você pode. Você tem amigos, mas começa a ler. Começa realmente a ler.
quando você começar a ler, você vai começar a abrir seus horizontes e as pessoas vão começarem a aprender de verdade o que é Cristo. O que eles vivem não é Cristo. Se aquilo for Cristo, eu sou do capeta. O que é aquele Cristo dele, eu não quero, não. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Amém, Robson. Eu acho que era exatamente isso que eu ia dizer para você também aqui nesse encerramento, que, de fato, como você falou, você teve próximo de pessoas de outros tipos de religião, como do espiritismo. Sim. Eu também já convivi com muitas pessoas da minha família, próximos a mim, e isso é uma coisa que eu acho que ninguém contesta, eles até porque faz parte da doutrina deles, essa questão da caridade. Então, sim, normalmente, asilos são muitas sim, vezes administrados espíritas, lares de idosos, né, que se chamam de asilo, sim, acho que a gente chama de asilo, mas são administrados por espíritas, porque eles têm como parte da doutrina deles, ou seja, o fazer o bem, né, como se fosse alguma coisa pelas obras. Nós sabemos que as pessoas não são salvas pelas obras, mas pela fé. Sim, pela fé. Mas o outro lado também, ele é bem estranho, é a pessoa que diz que tem muita fé, mas ela não faz nada pelo próximo, ela não ajuda, ela se omite, não, como a questão da pandemia. Então, eu acho que é tão ruim uma pessoa criticar o espiritismo, né, quando ela está numa situação oposta, também reprovável, sim, da mesma forma, né? Então, eu acredito que até para você fazer uma crítica desse tipo, você teria que mostrar também as suas obras. Não, eu sou uma pessoa da fé, eu não acredito que a pessoa seja salva pelas obras, mas eu também acredito que pela minha fé, as obras elas têm que aparecer na minha vida. Sim, então, sim. Isso é bastante interessante e eu te entendi bem, e o que eu diria também como encerramento é exatamente isso que você falou. Eu sempre recomendo às pessoas que comecem a ler a Bíblia ali pelo Evangelho de João, né? Um evangelho muito simples, muito fácil, de uma linguagem muito boa, sim, muito direcionado a todos os homens. Eu acho que se a pessoa começar a ler o Evangelho de João com bastante atenção, tirando os seus conceitos, seus preconceitos, com certeza vai ser alcançado pela mensagem de Jesus, o Espírito Santo vai operar, sim, as coisas vão se esclarecer, e a obra vai ser completa, não vai ser simplesmente uma religião na sua vida, não. Sim. Eu acredito muito nisso, e eu fico muito agradecido aí pelo esse seu relato, seu testemunho. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de avaliação do que as pessoas dizem, não, mas sim. Para poder ouvir o que elas têm a dizer, tá certo? Então, sim, eu acho isso muito importante, o seu relato, com certeza, muitas pessoas já passaram pelo que você passou, e outras podem também enxergar, né, um futuro sombrio, se observarem bem, né, aqui o que você está nos dizendo, tá certo? Então, Robson, mais uma vez eu agradeço, nós chegamos ao final desta entrevista, né? Obrigado por seu testemunho, por sua disposição, pelo seu apoio, né? E eu aproveito também para agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado, que têm acompanhado o canal, que têm incentivado, e eu tenho certeza de que até agora nós já alcançamos muitas pessoas de um modo efetivo, né? As pessoas que assistem os vídeos, que elas procuram com o coração tranquilo, ver qual é a mensagem do vídeo, elas são realmente alcançadas, né? E as mentes se abrem e o evangelho começa a aparecer de um modo diferente, de um modo verdadeiro. Então, muito obrigado, Robson, que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que você esteja cada vez mais perto de Cristo, mais perto da palavra, e também integrado em alguma comunidade cristã que realmente seja saudável, onde você possa compartilhar o que você tem, receber daquilo que os outros têm, né, um compartilhamento de dons, de talentos, porque certamente você tem talentos, outras pessoas têm talentos, nesse compartilhamento todos crescem, todos são edificados, e eu desejo de coração que você também possa estar integrado em alguma comunidade onde eles possam te receber, te aceitar,
te ajudar nas suas limitações, de receber também o que você tem, né, de bom, porque todas as pessoas têm alguma coisa boa para compartilhar. Sim. Então, que Deus te abençoe, agradeço mais uma vez e eu espero que a gente possa ainda se encontrar em alguma outra oportunidade, viu? Que Deus abençoe. Sim. Com certeza. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.